Seja bem-vindo a mais um programa Avance. Você que nos assiste pelo canal 16 TV Vila Velha ou pelo nosso canal no YouTube, Programa Avance. Entre, se inscreva, faça parte desse programa, porque é para você. Seja bem-vindo. Nós também estamos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Programa Avance, Instagram, Programa Avance. Temos o nosso número no WhatsApp, que é 99809552. Entre, mande mensagens, mande dicas, ideias. Estamos sempre atentos, querendo uma opinião tua, viu? E também temos o nosso site, programaavance.com.br. Bom, hoje o nosso programa está tudo de bom. Nós teremos um pouquinho sobre o Esquadrão da Vida. É uma casa para dependentes químicos. Vamos mostrar para vocês a nossa estrutura do Esquadrão da Vida. Tivemos lá uma entrevista especial com o pessoal lá. E você é o nosso convidado para saber um pouquinho mais sobre essa entidade, o Esquadrão da Vida. Também teremos o nosso quadro FML, Filmes, Músicas e Livros, sobre a cantora Nívia Soares. Também teremos um vídeo do Jonathan Nime, ele que é um comediante, está bem alta aí, ele esteve conosco em fevereiro no Carnaval e nós vamos postar um dos vídeos dele hoje, especialmente para você que assiste o programa Avance. Então, seja bem-vindo a mais um programa Avance. E o nosso pessoal do programa Avance esteve lá no Esquadrão da Vida. Queridos, o Esquadrão da Vida é uma entidade que existe há mais de 30 anos, é uma casa para dependentes químicos. Nós sabemos que hoje a dependência é algo que tem pego todas as famílias. E é uma área assim muito triste, né? Ver jovens, homens, mulheres hoje em dia, né? Já com a dependência química. E o Esquadrão da Vida existe para ajudar essas famílias que estão no desespero, que estão aí perdendo o seu ente querido pelas drogas. E nós estivemos lá para você estar conhecendo um pouquinho dessa estrutura fantástica, dessa comunidade terapêutica, o Esquadrão da Vida, que existe há mais de 30 anos aqui em Ponta Grossa. Então fique de olho. Meu nome é Patrícia, sou esposa do Denis. Nós nos conhecemos em 2006, final do ano. Nós nos conhecemos já no bar. Na verdade, assim como ele, eu também frequentava bares, eu também era do mundo, como a gente costuma falar. A gente se conheceu nesse bar, eu sabia, assim, por amigos que eram conhecidos nossos, que ele fazia frequentemente uso de cocaína. Mas era assim algo esporádico, então não era algo que me incomodava demais. E logo que a gente se conheceu, ele deu uma trégua nisso. E a gente saía junto, eu bebia, ele bebia, eu fumava, ele também fumava. E a nossa vida, assim, mesmo de namorados, mesmo no início do namoro, era bastante conturbada, porque aí como a gente bebia os dois e saía e ia para as festas, era assim, sempre cheio de muita briga, muita discussão, ciúme, então sempre foi um namoro muito conturbado.
E a gente foi levando dessa forma até 2010, no início de 2010, que quando a gente resolveu morar junto. Nessa época, eu achei que a gente morando junto fosse acalmar a situação, mas na verdade só piorou, porque até então, assim, ele trabalhava, mas ficava pouco tempo nos empregos, não tinha assim uma vida nada regrada, permanecia pouco tempo no trabalho, a questão de mentira, sempre enganando tanto chefe por conta, né, de faltar bastante no emprego. E eu achei que assim, a gente morando junto, isso fosse resolver, fosse melhorar. E na verdade não aconteceu, porque logo quando a gente foi morar junto, foi quando ele começou a usar crack. Eu estava de férias, fui para casa dos meus pais, que fica em outra cidade, e ele ficou em Ponta Grossa. E ele saiu, foi para festas com amigos e eles iam usar cocaína, como era assim de praxe. E eu sabia que algumas vezes ele usava, isso me incomodava muito. Algumas vezes ele me escondia, outras eu acabava descobrindo e a gente brigava muito por conta disso. Então, ele na maioria das vezes assim tentava esconder isso de mim. A verdade é que daí ele saiu, foi para uma festa com os amigos e eles foram até uma boca comprar cocaína. Mas chegando lá, o traficante comentou que estava sem cocaína, mas que ele tinha o crack. E aí sugeriu como uma opção de uso para eles naquela noite o crack. E aí eles já sob efeito do álcool, né, da bebida, eles não pararam para pensar muito nas consequências disso. E foi aí que ele usou pela primeira vez. E depois disso ele mesmo comenta que no dia seguinte ele já acordou com aquela sensação, aquela fissura, aquela vontade de usar novamente. Quando eu voltei de férias, eu senti que tinha algo de diferente, né? E morávamos eu, ele e a minha cunhada no apartamento, e a gente começou a perceber, eu e a minha cunhada, que algo de bastante estranho assim estava acontecendo com ele, porque ele estava cada vez mais ausente, estava emagrecendo demais, não conseguia dormir, estava sempre com mania de perseguição. E aí foram 5 meses de tortura, porque era terrível. Eu saía de casa, eu chegava à noite, ele sempre arrumava uma justificativa, algum motivo para a gente brigar, para ter aquela justificativa para sair para a rua, para usar droga, né? E aí nesse período ele perdeu mais uma vez o emprego, novamente ele ficou sem emprego por conta do uso da droga, porque aí ele faltava demais. Várias vezes assim de pegar tanto roupas dele, calçado, para trocar por droga. Então assim, era por mais assim que a gente não tivesse casado, na minha cabeça, na minha concepção até então, eu estava num casamento. E aquilo foi assim extremamente decepcionante para mim, que o homem com quem eu tinha escolhido morar junto, com quem eu estava me relacionando, estava agindo dessa forma, mentindo para mim, algumas vezes pegando dinheiro, trocando roupa, fazendo conta, mentindo que pagava conta e na verdade usando o dinheiro para comprar mais droga. Então assim, chegou até um limite que aí, né, tanto eu quanto a minha cunhada, nós começamos a desconfiar de que aí não era só cocaína, de que tinha algo mais forte e que ele estava realmente fazendo uso de uma droga com mais frequência. Foi aí que a gente acabou descobrindo que era o crack que ele estava usando. E
foi assim, no início, claro, ele negou, ele falou que ele ia parar, que ele conseguia por conta própria, que ele não tinha problema, que ele conseguia e toda essa questão. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Foi aí que a gente, tanto eu quanto minha cunhada, a gente começou a tá, né, sondando mais ele, tá cuidando, tá fiscalizando, e era terrível isso, porque a gente se sentia assim, como se fosse um fiscal de alguém, ou ele um prisioneiro, ou sei lá, alguma coisa assim, porque a gente tinha que ficar o tempo inteiro de olho, cuidando, vendo se não sumia nada, se ele não sumia. Cada vez que ele saía de casa, a gente tocava o telefone e a gente ficava naquela apreensão de se era ele ou se iam dar alguma notícia, né, sobre ele. Então era bem, bem terrível nisso. Foi aí que minha cunhada, procurando por comunidades, por clínicas de tratamento, chegou até o Esquadrão da Vida. E aí, a princípio, ele não queria, porque o tratamento proposto eram 9 meses e ele achava isso muito tempo. E ele dizia que ele ia perder 9 meses da vida dele, mas na verdade ele já tinha perdido aí quase 30 anos de vida por conta da droga, por conta da bebida e da cocaína e depois do crack. Então, depois de muito custo, tanto para ele quanto para a gente, porque a princípio a gente também ficou, poxa vida, 9 meses de tratamento, né? Um tempo bastante grande e tal. E aí a gente foi conhecer a comunidade, a gente veio na reunião do GADEF, que é a reunião da família, no dia seguinte ele já foi para o esquadrão. A princípio ele dizia que não ia ficar, que ia ficar 3 meses no máximo, ia sair. Mas graças a Deus ele terminou o tratamento e eu digo assim que a nossa vida realmente, o esquadrão é um marco. É a nossa vida antes e depois, tanto para ele quanto para mim, porque eu aprendi que eu também não estava sendo, eu podia ser muito melhor do que eu estava agindo, do que eu estava sendo como mulher, como profissional, em todas as áreas. Então, o Esquadrão da Vida é um lugar que a gente tem muito orgulho de dizer que a gente faz parte, porque é o que mudou as nossas vidas para sempre.